E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, Program Manager aqui na Alura, e bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior, onde a gente sempre bate um papo com brasileiros e brasileiras que foram tentar a vida trabalhando com tecnologia fora do país. E no episódio de hoje, a gente vai saber tudo como é a vida, o trabalho e o mercado nos Estados Unidos. E nessa nova fase dessa websérie, a gente vai compilar os comentários dos nossos convidados brasileiros e brasileiras sobre um país apenas. Então vai ser um episódio sobre os Estados Unidos apenas, um episódio sobre o Canadá apenas, etc. Bom, então, sem mais delongas, indo para o episódio de hoje, a gente vai saber tudo sobre como é a vida, o trabalho e o mercado nos Estados Unidos. A primeira coisa, né, que tudo varia muito dependendo do lugar onde você está, né, então o estado e a cidade que você mora vão afetar. Então imagina que quando eu morava na Filadélfia, né, na Pensilvânia, eu tinha que pagar o imposto de renda federal, o imposto de renda estadual da Pensilvânia e também o imposto de renda municipal da Filadélfia, né. As cidades, elas podem também ter imposto de renda aqui, então isso afeta também como a sua decisão, né? De onde é que você vai morar, como é que vai acontecer, qual é o imposto que você vai pagar. Hoje que eu moro na Flórida, aqui não tem imposto de renda estadual e também não tem imposto de renda municipal, então eu pago somente o imposto de renda do governo federal. Uma coisa que é interessante de se pensar que, se, por exemplo, se você está viajando, eu quero morar um pouquinho nesse estado, um pouquinho nesse outro estado, isso pode complicar a sua situação, porque tem estados que vão exigir que você pague imposto de renda para os dias que você trabalhou lá. Outra coisa que a gente paga é o equivalente ao INSS, né, que é o Social Security, então você vai fazer o pagamento desse plano de aposentadoria para o futuro, e junto disso você vai fazer o pagamento também do Medicare, que é o plano de saúde que você vai ter aqui depois que você tiver 65 anos, né? Então, depois dos 65 anos, o governo cobre a maior parte dos seus custos de plano de saúde. Você não precisa mais ter plano de saúde privado. Outra coisa também que tem é o sales tax, né? Que cada compra que você faz tem o sales tax específico para você pagar. Tem alguns estados que não tem, né? Além disso, o IPTU, né? Que se você tem imóveis aqui, você vai ter que pagar IPTU e vai ter que fazer essa contribuição, vai pagar, às vezes, taxa de lixo, né? Então, as coisas normais que você vai encontrar se você tiver imóveis, não só aqui nos Estados Unidos, como também em outros lugares, né? Uma discussão que é difícil de você ter num país do tamanho dos Estados Unidos, porque é um continente, né? Você vai de ponta a ponta e você tem lugares que tem muito movimento, tem muita gente que trabalha com tecnologia, e você tem lugares que não tem muita empresa de tecnologia, não tem muito espaço, você não tem grandes empresas, né? O que a gente chama de Big Tech aqui para fazer o trabalho. Então, isso influencia muito, né? Em o que é que são os salários, né? O quanto é que o pessoal vai oferecer para você, quais são as opções de empresa que você pode aplicar, e isso termina influenciando também as oportunidades de trabalho que você vai ter nesse mercado. Vamos partir para Big Tech, né? Que é o que eu tenho mais experiência. Normalmente, quando você está ali no início da sua carreira, né? Você acabou de sair da faculdade, você está júnior ainda, você vai encontrar aquela coisa assim, mais ou menos ali dos 80 até os 120, né? $1.000 por ano, né? Que normalmente é o que o pessoal mede aqui. Se você é uma pessoa que já tem um pouco mais de experiência, né? Você tá, o que no Brasil o pessoal normalmente chama de o dev pleno, né? Ele provavelmente vai estar ali lá para os 180, né, 220 mil. E se você é uma pessoa sênior, né, se você é um tech lead, você já vai estar lá para cima dos 400, 500 mil, considerando tudo, né? Normalmente, quando a gente está fazendo essas medidas, a gente não está falando somente de salário, né? Você vai ter bônus, você vai receber ações da empresa. Então, a maior parte dessas empresas de Big Tech são empresas que são públicas, né, na Bolsa de Valores. Então, você vai ver essas empresas também dando ações, né, para o pessoal que trabalha nelas. Então, quando você está olhando para Big Tech em grandes cidades, né, o pessoal que trabalha em Big Tech remoto, né, para outros lugares, normalmente a gente vai estar vendo essas faixas salariais, mas obviamente, né, se você vai trabalhar com uma empresa de tecnologia, por exemplo, né, eu moro aqui em Winter Garden, né, que é vizinho a Orlando. Então,
aqui os salários das empresas locais são bem menores do que isso, né? A maior parte dessas empresas não são empresas públicas, né? Eles não têm essa coisa de dar ação, né? Não tem tanto bônus, então os salários eles já caem bem mais. Então aqui é bem normal você ver o pessoal que na início de carreira trabalhando com software tá ganhando 60 mil, né? O cara que já tá sênior tá ganhando 150, 160, porque também influencia o custo de vida do lugar onde você tá. Então imagina que você tá morando aqui, né? Na Flórida, né? Perto de Orlando, essas coisas. Então, tem muito lugar aqui que é barato de morar, né? Já foi mais barato, hoje tá bem mais caro do que era quando a gente se mudou. Mas são lugares que são bem mais caros do que seria, por exemplo, morar em Nova York, né? Então, se você está trabalhando para uma empresa de software em Nova York, você provavelmente vai ter que pagar mais para contratar as pessoas, porque o custo de vida de você estar morando em Nova York para fazer esse trabalho também é muito maior. Tem um site muito legal, né, para você fazer acompanhamento de salários aqui nos Estados Unidos, que é o levels.fyi. Então você pode usar esses numerozinhos aí para descobrir, né, qual é o nível que você tá, qual é o trabalho que você vai fazer e quais são as faixas salariais que aparecem nessas empresas, né? Entrevista de emprego, né? Em tecnologia, né, aqui nos Estados Unidos, eles fazem a filtragem de currículo. Então, normalmente, né, para quem trabalha com desenvolvimento, né, vai fazer uma entrevista com o recrutador primeiro, né? Então, vai ter uma conversa com o recrutador que, né, muitas vezes não é uma conversa técnica. Depois desse screen, né, que o pessoal chama aqui. Então, depois você vai fazer uma ou mais de uma entrevista técnica, né? Então, essas entrevistas técnicas muitas vezes são entrevistas de lead code, né? Então, você vai ter um desafio, né? Você vai ter uma ou mais horas ali para entregar esse desafio durante a entrevista. E uma das coisas importantes, né, na maior parte dos casos, não é simplesmente você implementar o desafio, né? O que a pessoa muitas vezes está avaliando ali também é a sua capacidade de explicar o que você está fazendo, né? Então, uma das piores coisas que você pode fazer na hora que está fazendo uma entrevista dessas é sair implementando o negócio todo sem explicar o que você está fazendo, né? Porque o que a gente está procurando nessa hora é entender como você pensa, né? Como é que você está chegando a essa solução, o que é que está acontecendo, perguntar para um entrevistador, né, para pegar mais detalhes do que é o problema, né? Então, você vai lentamente, né, conversando com o entrevistador, tirando, né, esses requisitos extras, né, que às vezes não estão muito bem entendidos na pergunta, e isso que ele está querendo ver, né? Ele quer ver como é que você faz o trabalho. Outra coisa que é muito comum também é a entrevista de arquitetura, né? Isso é mais para o pessoal que está ali no pleno, no sênior, né? Nessas entrevistas de arquitetura, o que o pessoal está procurando é você ter o entendimento de construção e arquitetura de aplicações. Outra entrevista que é bem comum, né, é a entrevista com o gerente, né, para ver quais foram os grandes problemas que você resolveu, né, como foi a sua carreira, o que é que você quer, né, a partir desse momento que você está entrando na empresa. Muitas vezes você tem entrevista com a equipe, então é outro caso bem comum que a gente vê nessas coisas, né? E a entrevista de impacto, né? Tem muito lugar que o pessoal, principalmente o pessoal que é mais sênior, você vai ter uma entrevista com o gerente para você ter uma conversa sobre quais foram o impacto que você teve no trabalho, quais foram as coisas que você fez que chamaram a atenção, né? O que são essas coisas da sua carreira que você produziu, né, que são interessantes, né? Então, essas coisas, né, que têm impacto real, e se você consegue dizer o impacto, principalmente financeiro, dessas coisas, se você tem esses números, vai mostrar que você realmente entende do que é que você está fazendo. E eu não acho que seja uma coisa assim muito diferente do Brasil, né? No Brasil, eu me lembro que, e pelo que eu escuto do pessoal, é mais ou menos isso aí. Você vai ter entrevistas técnicas, né? Vai ter entrevista de arquitetura, vai ter entrevista com gerente, vai ter entrevista com equipe. Então, o jeito que o pessoal faz aqui não é muito diferente do que acontece no Brasil, não. Essa coisa de qual é o tech stack mais comum, ele é muito variável, porque dependendo do ambiente que você vai estar, né, os stacks eles vão aparecer e desaparecer, né? Essa coisa de se preocupar com qual é o stack que as empresas estão usando é muito mais importante na hora que você está procurando vagas específicas. A escolha do stack hoje é muito mais uma escolha de com que é que você quer trabalhar, né? Qual é o tipo de aplicação que você quer construir e em qual ambiente você vai estar. Todos os stacks, né, eles estão disponíveis aí no mundo, né? Tem tanta gente aí que ainda está aprendendo e trabalhando em COBOL hoje, né? Então,
praticamente nenhuma dessas tecnologias morre, né? Elas continuam vivas aí por anos e anos, então esses stacks, eles são todos ativos, né? Tá todo mundo segue programando em PHP, né? Em Python, em Java, em C Sharp, né? Lá no .NET, em Ruby, o pessoal continua trabalhando com JavaScript, então a gente tem uma infinidade de opções de stack para trabalhar, e essa decisão de stack eu acho que é muito mais de eu quero trabalhar em uma empresa ou em um mercado ou em um lugar específico, né, do que o melhor stack que a gente vai escolher, né? É tudo muito variável, e nas grandes empresas hoje, muitas vezes você não vai ter um stack só, né? Porque esse é o ambiente, né? É um ambiente diverso, onde a gente tem várias ferramentas diferentes, precisa trabalhar com aplicações em níveis diferentes e que tem requisitos diferentes, né? E você precisa considerar aí para qual é o tipo de aplicação que eu quero trabalhar, né? Qual é o tipo de serviço que eu quero prover, né? O que é que eu quero fazer com a minha carreira, né? Infelizmente não tem aquele que todo mundo vai escolher, né? O ambiente ele é muito diverso, a gente tem várias opções aí do que é que a gente pode fazer. Dependendo de onde você está, os preços vão ser mais altos, mais caros, as coisas que você vai poder fazer são diferentes também. Então imagina que se você está morando numa cidade como Nova York, né, você provavelmente não vai ter um carro. Primeiro vai ser muito caro, né, de você ter um carro, de você pagar para estacionar esse carro, de você pagar seguro, pagar tudo, e depois porque você tem muito transporte público. E se você mora do outro lado, né, mora em New Jersey, mora mais longe, talvez você tenha espaço, tenha um lugar aí para guardar o seu carro, o aluguel vai ser mais caro, né? O custo de vida vai ser mais caro, mas você não vai ter o custo de pagar pelo carro, né? De pagar estacionamento, pagar seguro, né? Aí compara, por exemplo, com Flórida, né? Que é onde eu moro hoje, né? Aqui, transporte público, a gente só sabe que existe porque de vez em quando aparece um ônibus, né? Aqui em Orlando, principalmente, a gente não tem muita opção de transporte público. No lugar onde eu moro não tem nenhum ônibus, né? Então tudo aqui tem que ser feito de carro. Imagina que as casas são mais baratas do que comprar um apartamento em Nova York, mas ao mesmo tempo que as casas são mais baratas, eu tenho que gastar muito, né, com transporte, né? Eu vou gastar muito tempo também indo para os lugares, então eu não tenho muita opção de fazer alguma coisa que não exija o carro. O custo de seguro de casa é muito mais alto do que no resto do país, porque aqui a gente tem o risco de furacão, tem risco de enchente, né? Tem todos esses problemas aí que acontecem praticamente todos os anos aqui, então normalmente o pessoal cobra mais caro. A diferença de custo de vida nas grandes cidades aqui nos Estados Unidos termina não sendo muito grande, né? Então fica mais barato quando você vai para os estados mais afastados, né? Você vai pro meio oeste, você vai para cidades que são mais afastadas dos grandes centros, então você termina conseguindo comprar uma coisa mais barata e ter um custo de vida menor, mas aí você vai ter outros problemas, né? Que é não ter acesso a coisas que o pessoal está acostumado. E para quem tem filho, né? Tem o outro problema que é educação, né? Então, normalmente, se você tá com criança e você quer colocar essa criança numa escola pública, você provavelmente vai morar em algum lugar ou vai tentar morar em algum lugar onde as casas são mais caras e o IPTU é mais alto, né? Porque, no geral, quando a casa é mais cara e o IPTU é mais alto, as escolas públicas são melhores, né? Então, você fica nessa de ou você vai para um lugar barato e coloca os seus filhos numa escola privada, ou você vai para uma região onde é mais caro, né? As casas são mais caras, o IPTU é mais caro, o custo de vida termina sendo mais caro, e coloca os seus filhos numa escola pública. No geral, né, é aquela coisa, quer morar dentro de uma grande cidade, com muita infraestrutura, acesso a muita coisa, é mais caro do que você ir morar lá no interior, né, morando com um vizinho muito longe um do outro, não tem escola legal. Então aí é uma decisão de o que é que você quer fazer da sua vida, né, o que é o seu objetivo, o que é que você quer ter aí de acesso, né, e de coisas próximas a você. Startup, no geral, você vai ter um pouco menos de vida pessoal, porque tem muito mais pressão para a gente entregar, muito mais coisas que a gente precisa fazer para fazer com que a empresa dê certo, né? Então, normalmente, se você está trabalhando numa startup, você vai trabalhar horas extras, né? Você vai ter um tempinho a mais, vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Para empresas mais maduras é bem mais difícil você ver esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente vê crunch, né? A gente vê essa coisa de todo mundo tem que correr para entregar essa coisa quando é um feature, uma coisa assim que acontece de vez em quando, mas não é uma coisa tão comum como se vê em startups, né? E também depende muito do mercado, né? O pessoal que trabalha no mercado financeiro fala que para essas empresas, principalmente o pessoal que trabalha em empresas de trading, tem muito menos
essa separação de vida pessoal e trabalho, né? O pessoal trabalha muito mais, trabalha muito fim de semana, está muito mais preocupado com o que está acontecendo no mercado. E no mercado de jogos também, né? A gente sabe que isso acontece muito, né? Quem trabalha com jogos sabe que tem aquela hora da entrega, tem aquela hora de a gente tem que botar o demo, tem esse evento que a gente tem que fazer alguma coisa, todo mundo vai correr loucamente para fazer a entrega. Então, depende do mercado, né? Que a empresa está inserida, depende do tempo de empresa, né? Tem empresa que você vai ver isso com mais frequência e também depende muito da gestão, né? Empresas grandes que têm gestão incompetente, você vai ver muito isso, né? Para empresas grandes que têm a gestão organizada, que o pessoal sabe o que é que está fazendo, está planejando corretamente, né? É mais difícil você ver esse tipo de coisa. Normalmente o pessoal tem uma separação do trabalho, né? O americano médio, no geral, ele trabalha mais, né? Do que outros países desenvolvidos, né? O pessoal brinca muito que na Alemanha o alemão trabalha metade do que o americano trabalha. É meio que isso mesmo, né? O americano, ele realmente trabalha bem mais que pessoas de outros países desenvolvidos, tem bem mais horas de trabalho, tem menos férias, né? E a gente que trabalha com tecnologia, a gente termina não vendo muito isso, que a gente normalmente tem muito tempo de férias, tem muito tempo fora, o pessoal não regula muito esse tipo de coisa, né? Em empresas razoáveis, né? Empresas legais de se trabalhar, mas sempre tem um lugar que a gestão é ruim, que a empresa é ruim, ou a empresa está numa situação complicada e eles vão fazer mais pressão para o pessoal trabalhar, mas não é uma realidade do mercado de tecnologia aqui, né? Você não vai ver muito isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. E se você gosta dessas histórias de brasileiros e brasileiras tentando a vida fora do país, a gente tem aqui no Aluraverso o nosso podcast, o Dev Sem Fronteiras, onde toda semana eu, Fabrício Carraro, bato um papo com brasileiros e brasileiras como essa, mas sempre com um episódio focado em uma pessoa apenas em diversos países do mundo. Vai lá seguir a gente, dá 5 estrelas pro Dev Sem Fronteiras. Além disso, se você quer acompanhar as novidades e tendências do mercado de tecnologia, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, a nova página da rede, a nossa rede hipsters.network, tá imperdível. E uma coisa que você deve ter notado é que todos esses brasileiros e brasileiras, para ir para fora, eles tiveram que aprender um outro idioma, inglês ou espanhol. E aqui no Grupo Alura a gente tem a Alura Língua, onde você pode aprender inglês e espanhol do zero até o nível avançado. E também para o inglês a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado naquela pessoa que quer fazer uma entrevista de emprego de tecnologia em inglês, quer fazer reuniões de trabalho em inglês também, ter contato com pessoas de sotaques diferentes. Tem tudo isso, é o foco do nosso curso Inglês para Devs. E para você assinar a Alura Língua é muito fácil. Você pode ir diretamente lá em aluralingua.com.br, você pode assinar os nossos planos lá sem problema nenhum. Ou se você quiser uma coisa mais completa, você pode ir simplesmente na Alura, alura.com.br, que lá no plano Pro e no plano Ultra você vai ter acesso tanto à Alura Língua gratuitamente, ela é inclusa no plano, mas também a Alure, que é a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar a estudar todos os cursos da Alura, seja de front-end, de back-end, de data science, de inteligência artificial, com a ajuda de uma IA na sua mão para tirar as dúvidas naquela aula, te dar exemplos de exercícios e muito mais. Então é só ir lá em alura.com.br. E bom, pessoal, a gente se vê aqui semana que vem em mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. Até mais, tchau, tchau.